Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação dos irmãos. Nesta oportunidade, nós iremos publicar a última lição da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema 400 anos de silêncio, o momento em que Deus se cala, momento em que Deus não levanta mais profetas para anunciar a sua palavra do Senhor. Que momento foi esse? Qual foi este período que o Senhor se calou? Nós iremos conhecer melhor a respeito deste tema nesta lição. No final dos pontos, de cada ponto dessa lição, ou melhor, dos 3 pontos que tem nessa lição, nós iremos aplicar aqui uma dinâmica para dinamizar aí o aprendizado dos nossos alunos aí da classe de juvenis. Tá bom? A leitura principal está em Gálatas capítulo 4, verso 4, que vai dizer: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então nós vimos aqui que a plenitude desse tempo, o ápice dos tempos, né? Todo a completude de um tempo se deu através de Jesus Cristo de Nazaré, se deu através do envio do Filho de Deus, que foi Jesus Cristo de Nazaré, vivendo aqui neste mundo para poder nos resgatar do lamaçal do pecado. Mas antes disso, aconteceu um período interbíblico, um período em que Deus ele não mais falou para a nação, para os povos, durante este período. Que período é este? Vamos conhecer mais um pouquinho. Salmos capítulo 74, verso 1 ao 9, é o texto principal, né? O texto, a leitura bíblica desta lição. E aconselho aí os professores a fazer essa lição separadamente aí com seus alunos nas salas dos juvenis, para que eles possam também entender melhor aquilo que será estudado nesta lição. Ponto número 1, o período interbíblico, a atividade profética na Bíblia. O Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias. Só há registro de atividade profética nas Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, com João Batista, a voz que clama no deserto, conforme Isaías capítulo 40, verso 3. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, ele para as atividades proféticas a partir do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e só inicia e só aparece novamente a atividade profética no Novo Testamento, escrito por Mateus. Mateus, então, ele relata ali o nascimento de João Batista, ou seja, quem prepararia o caminho do Senhor, prepararia o caminho para que seja anunciado, então, que viria o Salvador da humanidade, que o Salvador, então, Cristo Jesus, ele seria, então, encarnado e viria e andaria aqui nesta terra e anunciaria todas as coisas para aquele que crê, para aqueles que buscavam a salvação. Este profeta é João Batista, e João Batista ele anunciava, que após eles viria um que ele não era digno de desatar as correias da sua sandália. Ou seja, provando aí que este profeta que viria após ele era muito maior do que ele. Era o Salvador da humanidade. João Batista era filho de Isabel, primo de Jesus Cristo. Ele nasceu primeiro que Jesus Cristo, 6 meses antes de Jesus Cristo nascer. Uma certa feita, Maria foi visitada. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel falou para ela que ela daria luz a um filho, e esse filho seria chamado Jesus Cristo, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E aí o anjo também dá outra informação para Maria, dizendo que a prima dela, estava grávida, Isabel estava grávida já de 6 meses. Maria então resolve visitar Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, a criança, João Batista ainda no ventre de Isabel, na barriga de Isabel,
ele pula de alegria, ele salta de alegria, ele se mexe, né? E aí Isabel entende que Jesus Cristo, né, a mãe do seu Senhor, estaria visitando Isabel. Então ela fala estas palavras: o que seria, o que se daria eu, a mãe do meu Senhor, vir me visitar? Ou seja, João Batista, como voz profética, já estava, né, na agenda de Deus para anunciar, né, que o Messias estava próximo, que o Messias viria. Infelizmente, meus queridos irmãos, os judeus não entenderam quando Jesus chegou, né? Eles esperavam um salvador político, um salvador que traria paz em Israel, né? Cheio de riquezas, podemos dizer assim, com autoridade política. Porém, Jesus veio de uma maneira totalmente diferente que eles pensavam, que os judeus pensavam. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus veio humilde, né, como um servo sofredor, conforme Isaías capítulo 53, né? Ele morreu como uma ovelha muda, levada ao matadouro, né? Ele não veio com todo este poder político a qual o povo de Israel, os judeus, esperavam. Por este motivo, a Bíblia nos faz entender que ele cumpriu todas as coisas conforme o que está escrito no Antigo Testamento. E João Batista anunciou isso, voz que clama no deserto, falando o quê? Entregando a mensagem do arrependimento. Porque após ele batizava, né, com arrependimento dos seus pecados, mas após ele viria um que batizaria com fogo. E essa pessoa veio. Antes de Jesus chegar e antes do nascimento de João Batista, houve então o silêncio de Deus, que é o segundo subtópico deste primeiro ponto. Os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo compreende um período intertestamentário, ou seja, também chamado de período interbíblico. Neste período interbíblico, meus queridos irmãos, foi onde surgiram vários grupos religiosos também relatados nas Sagradas Escrituras, que são os fariseus, os saduceus, os essênias, os herodianos, né? E eles cada um deles tinha um pensamento diferente e uma doutrina diferente. Os irmãos sabem que os fariseus, eles perseguiram muito Jesus, né? Porque eles não acreditavam na palavra de Jesus Cristo, e eles eram também hipócritas, né? Eles pregavam aquilo que eles não viviam. Os fariseus, a principal característica era a hipocrisia. Também neste período de 400 anos, né, de Malaquias até o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, também aconteceu de aparecer também outros escritos, que foi os livros apócrifos. Porém, esses livros nós não temos como livros inspirados por Deus, porque ele sai do cânon bíblico. Ele sai, né, do cânon aonde a Bíblia se fecha. Que cânon é esse? O Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente na língua hebraica, né? O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente na língua hebraica. E o Novo Testamento na língua grega, no original a língua grega. O Antigo Testamento, então, ele surgiu antes desse período interbíblico, né? Antes dos 400 anos, antes do silêncio de Deus. E quando surgiu nesse período, né, houve então a necessidade de traduzir este Antigo Testamento para uma língua mundialmente falada da época, neste período que era o grego, que é onde nós vamos entrar aqui no nosso segundo ponto da nossa lição, que é o contexto histórico da época, a dominação grega. Como eu falei para os irmãos, houve então a necessidade de traduzir o Antigo Testamento, que era o hebraico, para a língua grega. Então se juntou 70 ou 72 anciões, né,
escribas sábios que conheciam as sagradas escrituras, mais especialmente o Antigo Testamento, e traduziram para o grego. Nessa tradução, né, esses 72 anciões, eles traduziram letra por letra, haja vista que há quem diga que eles até contavam as letras para não haver nenhum erro. Esta tradução ficou conhecida na história como a tradução da Septuaginta, né, por causa da tradução dos 70 anciões, que foi 70 anciões ou 72 anciões que traduziram. Esta Bíblia, a Bíblia grega do Antigo Testamento, Jesus Cristo usou ela, Jesus Cristo usava ela, né? Os apóstolos também utilizavam esta Bíblia, também que era o Antigo Testamento já na língua grega, tá bom? E esta Bíblia surgiu também nesse período interbíblico. Os livros apócrifos são livros que também foram escritos, né, pelos autores da sua época, que viveram nesta época, porém esses livros não foram considerados livros inspirados pelo Senhor, inspirados por Deus, porque está fora da língua do Antigo Testamento hebraico, né, a qual os judeus até hoje eles têm e praticam, que são divididos em 3 partes, né? A lei, né, os escritos e também os profetas, tá bom? O ponto número 2 dessa lição vai tratar sobre a influência de Alexandre o Grande. Assim, o pensamento grego expandiu-se sobre a filosofia, a arquitetura, inclusive a religião. Surgiram bibliotecas e universidades na Alexandria e em outros lugares. Um grande líder político que liderou, né, no tempo da Grécia, no tempo grego, foi Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi um grande homem, né, que assumiu seu lugar, né, com apenas 20 anos. Ele assumiu o Império Romano, né, o Império Macedônio, perdão, que foi ele que conduziu, né, o povo, né, criou estruturas, né, físicas, criou estruturas para viabilizar, né, o evangelho, a mensagem, né, criou ruas, né, fez canaletas, construiu prédios, tudo isto no Império Grego. Quem era o Império Grego? Quem foi o Império Grego? Os irmãos sabem que houve então 4 grandes impérios no período do Antigo Testamento, nos tempos antigos. Primeiro foi o Império Babilônico, segundo o Império Grego, né? E neste contexto aqui foi onde aconteceu os 400 anos de silêncio. Após o Império Grego veio também o Império Medo-Persa, né? Primeiro Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, que tinha com a sua capital a Grécia, e depois o Império Romano, a grande potência que existiu já nos tempos de Jesus Cristo, que era o Império Romano. Neste contexto aqui do Império Grego, né, estava acontecendo então esses 400 anos de silêncio, tá bom? Ponto número 3 vai tratar o período dos Macabeus. Os judeus reagem à oposição. O período macabeu começa com a revolta iniciada por Matatias, um sacerdote indignado, né, com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Ele reuniu leais compatriotas e uniu uma revolta em oposição ao governo quando foram obrigados a oferecer os sacrifícios, né, pagãos. Antíoco Epifânio era um líder do Império Grego e, através dessa ação de tentar destruir, né, tentar eliminar os judeus da sua época, houve então uma grande revolta, né? Os macabeus, né, liderados por Matatias e sua família, eles então convocaram o povo, né, a se unir por causa que, né, Antíoco Epifânio estava violando as leis sagradas, estava profanando o templo dos judeus, estava fazendo sacrifícios pagãos, sacrificando porco, né?
né, colocando outros ídolos, outros deuses lá dentro do templo, ou seja, estavam fazendo uma profanação completa. Haja vista que alguns teólogos dizem que Antíoco Epifânio ele é uma representação do anticristo, não? Ou seja, aquilo que ele fez, né, está relatado nas Sagradas Escrituras. Ele já tinha o quê? O espírito do anticristo agindo em sua vida. Haja vista que, né, alguns estudiosos das Sagradas Escrituras acreditam nisso firmemente. Só que o apóstolo João ele já anunciou que o espírito do anticristo já estava no mundo, no futuro, no pensamento escatológico, no estudo escatológico, nós vemos aí que o anticristo será uma pessoa, ele será um grande líder político e ele também fará coisas, né, piores do que o espírito dele que já habitava no mundo desde o tempo de Jesus, né, desde o tempo dos apóstolos, e consequentemente no futuro ele fará coisas piores. Quando o terceiro templo estiver erguido, então ele se assentará no trono de Deus, no trono do terceiro templo, e irá também profanar este terceiro templo, tá bom? Mas isso é um assunto para nós estudarmos em outra ocasião, né, sobre esse tema tão importante que é o tema da escatologia. Terceiro subtópico, o segundo subtópico desse terceiro ponto, vai dizer, os judeus obtêm êxodo, ou seja, o marco histórico foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém, reedificou o templo e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem às festas e dedicações, conforme João 10 e 22, entre 165 e 164 a.C., né? Vitória de Matatias, né? Filho e Judas, né? Filho de Matatias, que conseguiu êxodo numa guerra, numa batalha, e nesta luta vencida, então ele reconstruiu o templo e trouxe novamente os sacrifícios, né? Começaram então a celebrar novamente as festas judaicas e houve então uma restauração espiritual na nação de Israel, meus queridos irmãos. Nessa dinâmica sobre o silêncio, nesse tempo, né, neste ponto, eu quero aqui apresentar uma dinâmica para os irmãos que vai tratar sobre o silêncio de Deus. O que é o silêncio de Deus? Nós vimos aqui neste ponto, né, nesta lição, que Deus se calou e não mais levantou profetas nesse período, né? Desde Malaquias, e só após, né, Mateus relatar que João Batista teria nascido, é que a palavra de Deus vai falar que há um outro profeta que iniciou novamente a atividade profética para que anunciassem a Jesus Cristo. Esse silêncio de 400 anos, Deus não mais falou com o povo de maneira clara, através dos seus profetas. E sobre este ponto eu quero falar aqui, né, apresentar para os irmãos uma dinâmica muito interessante para finalizar nossa aula, finalizar nossa lição deste dia. É o seguinte, o professor ele vai chamar dois alunos para frente. Uma dinâmica simples, mas que tem uma reflexão profunda. Chamou dois alunos para frente da classe. Um dos alunos vão ficar calado, vão ficar mudo, não vão dizer nada, né? E o outro aluno vai fazer perguntas, né, para este aluno, perguntas aleatórias, né? Ele vai fazer perguntas mesmo do dia a dia, normal, né? E aí o outro aluno, já por orientação do professor, ele vai ficar calado, não vai dizer nada, né? E aí, de acordo com as perguntas que forem surgindo, o aluno vai ficar calado. O outro aluno que receber, né, que ouvir as perguntas, vai ficar calado. No mínimo aí 5 perguntas tem que ser feitas, né? No mínimo aí 5 perguntas tem que ser feitas nesta dinâmica. Após o aluno perguntar e o outro não responder, o professor, né, vai atentamente fazer a aplicação desta dinâmica, pedindo para os irmãos sentarem, e aí ele vai dizer o seguinte, que quando o aluno pergunta para o outro algo e o outro fica calado,
Olha só que interessante. Automaticamente, né, já há uma resposta no silêncio do outro aluno, né? O aluno que falou representa nós, seres humanos, a humanidade, querendo ouvir a voz de Deus, querendo perguntar para Deus, querendo saber a vontade do Senhor. O aluno que fica calado representa Deus, que neste momento aqui do silêncio, ele ficou calado, ele não mais se pronunciou, não mais falou, né, pelos profetas. Né? Quando o aluno perguntou e o outro ficou calado, automaticamente, pelo seu silêncio, o outro que fez a pergunta entendeu que já houve uma resposta. E que resposta foi essa de Deus para a humanidade? Neste período interbíblico, que haveria de vir aquilo que todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram, né? O Senhor nosso Deus já tinha falado muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas. E Hebreus capítulo 1 vai dizer que agora, nos últimos dias, nos últimos tempos, falou através do seu Filho. Por quê? Era uma preparação. O nosso Deus, através deste silêncio, ele já estava anunciando que viria uma coisa grande, que viria aquilo que ele tinha prometido, que ele iria tomar a decisão e que o cumprimento da sua promessa estava chegando. Ou seja, o próprio Filho de Deus, a qual foi anunciado pelos profetas, Isaías, o profeta messiânico, né, Malaquias, né, e os outros profetas, de maneira profética, anunciaram que viria um Salvador, um libertador da humanidade. Agora Deus, com este silêncio, ele mostra para a humanidade que aconteceria algo tão grande, mas tão grande, que daria fim ao pecado, à escravidão do pecado. E isto aconteceu. Após este silêncio de Deus, meus queridos irmãos, veio então Jesus Cristo, veio o Messias prometido, veio o Verbo vivo, o Deus encarnado, e agora ele morre na cruz do Calvário, né? Ele se entrega na cruz do Calvário, entrega o seu Espírito na cruz do Calvário, né? Carrega sobre si os nossos pecados. E agora, através do nome de Jesus Cristo, através da nossa comunhão com o Espírito Santo, nós somos libertos do pecado. E agora Deus não se cala mais, porque nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra do Senhor para poder nos orientar todos os dias. Tá bom, meus queridos irmãos? Aplique essa dinâmica, rápida dinâmica aí na sua sala de aula. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Até o próximo trimestre, o segundo trimestre, que nós estaremos estudando agora sobre o Novo Testamento, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.